Nós estamos na carta aos Romanos já há algum tempo e nós precisamos apenas de lembrar que neste capítulo 4, Paulo está apresentando-nos a vida de Abraão como uma ilustração, como um exemplo de que a salvação é somente mediante esta justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo já nos mostrou no capítulo 1 e 2 que todos nós somos pecadores indesculpáveis diante de Deus. Os pagãos e os judeus, ou seja, os pagãos e os religiosos naquele tempo em que Paulo estava escrevendo. Todos são indesculpáveis diante de Deus, porque de uma forma ou de outra transgridem, ou por total rebelião a Deus, ou por depositar uma confiança nos seus próprios méritos, na tentativa de cumprir uma lei para ser salvo, e no fundo todos sabem que não conseguem cumprir esta lei. E então esta lei conclui-se que foi dada para que diante de Deus se cale toda a boca, porque a lei mostra que nenhum de nós tem razão, ou nenhum de nós tem justiça própria. E aí a pergunta surge: como pode então um homem ser salvo, uma vez que o nosso Deus é um Deus justo? E Paulo responde no final do capítulo 3, dizendo: o nosso Deus é um Deus justo, mas é um Deus que salva pecadores. E Ele faz isso mediante um pagamento eficaz realizado pelo seu Filho. Então Deus justifica pecadores através do sacrifício de Cristo Jesus, através da justiça do seu Filho, porque Ele imputa sobre o seu Filho a culpa dos nossos pecados, e sobre nós Ele imputa a justiça do seu Filho. E Paulo nos ensina que esta bênção, ela é acessada mediante a fé. Uma fé que também não é nossa, é dom de Deus. E para mostrar isso, então, no capítulo 4, ele usa o exemplo da vida de Abraão e cita várias circunstâncias na vida de Abraão que provam que Abraão não foi salvo por suas obras, mas ele foi justificado e salvo por meio da sua fé, porque ele creu. Abraão também não foi justificado porque ele foi circuncidado, muito pelo contrário, ele foi circuncidado como um sinal da aliança, porque ele creu, porque ele foi diante de Deus justificado por depositar a sua fé em Deus. Abraão também não foi salvo pelo cumprimento da lei, até porque a lei mosaica, a lei que nós encontramos nos livros da lei, nos primeiros 5 livros da Bíblia, foram dados 430 anos depois de Abraão. Mas Abraão foi salvo porque ele creu. Então, em cada uma dessas partes do capítulo 4, Paulo vai usando a figura de Abraão, uma vez que lá na igreja de Roma haviam muitos judeus e eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Ele usa essa figura do nosso pai da fé, né, chamado assim, do patriarca Abraão, para mostrar que assim como Cristo nos apresentou o Evangelho, como o Evangelho estava sendo pregado e deveria ser crido pela fé, e deveria ser depositada a confiança para a salvação naquilo que Cristo fez, na obra de Cristo, assim também foi no Antigo Testamento, não havia diferença. A fé daqueles nossos pais lá do passado foi o que garantiu que eles recebessem lá no passado a justiça de Cristo, que os justifica diante de Deus. Eles, sem conhecer o Filho de Deus, sem conhecer a Cristo, pela fé, olhando para o futuro, eles contemplaram aquilo que Deus haveria de fazer, e por causa dessa fé que eles depositaram em Deus, é que eles foram salvos. Portanto, nós somos uma única e mesma igreja, a igreja desta família de Abraão, que não são os descendentes de sangue dele propriamente dito, mas aqueles que tiveram e têm a mesma fé de Abraão. Estes são a igreja do Senhor, tanto na velha dispensação como no tempo atual. Todos aqueles que têm esta mesma fé, que creem em Deus, que creem no Senhor, que confiam na obra do Redentor, do Messias, de Jesus Cristo, todos estes são salvos, não por seus próprios méritos, ou por suas próprias obras, ou por qualquer sinal que tragam em si, mas são salvos por meio do sacrifício de Cristo. E este sacrifício, né, que pagou a nossa dívida, e essa justiça de Cristo, ela é recebida, ela é desfrutada na nossa vida mediante a fé. Nós temos que depositar esta fé
em Cristo Jesus. E então, concluindo este capítulo 4, nós vamos ver aqui, então, como é que Paulo descreve as qualidades desta fé de Abraão, o que para nós é uma aula, né, um exemplo aqui de como deve ser a nossa fé, né? Paulo usa Abraão então aqui finalmente nesta última parte para mostrar como nós devemos depositar a nossa fé em Deus, como nós devemos esperar em Deus, a exemplo do que Abraão fez, como nós devemos fazer dessa fé em Jesus Cristo uma fonte de esperança para o nosso coração. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre a fé através desses exemplos de fé de Abraão e como é que Abraão mostrou esta fé, em que ela consistia, onde ela era depositada e quais as convicções que moviam o coração de Abraão nesta fé que ele exemplarmente nos apresentou. Antes de observarmos os detalhes desse texto, eu gostaria de trazer duas palavras para vocês, que são palavras importantes quando nós vamos falar sobre fé, especialmente sobre a fé bíblica, a fé salvadora. São duas palavras que, durante o período da Reforma, elas foram usadas e foram alvo de discussão e de muitos artigos e muitas teses escritas. Existe, quando nós vamos falar sobre fé, duas palavras que são importantes. A primeira delas é assensus, né? Esta expressão assensus significa assentimento intelectual, ou seja, concordância intelectual, compreensão racional de algo, né? Então, os reformadores diziam o seguinte: a fé salvadora, ela não é essencialmente assensus, né? Não é essencialmente uma concordância intelectual. Tem muita gente que crê em alguma coisa, até crê no próprio Deus. Tiago, lá no capítulo 2, diz que até os demônios creem e tremem, né? Mas também não posso dizer que existe uma fé salvadora no coração de uma pessoa sem o assensus. Por quê? Porque crer é também pensar. Crer envolve assentimento intelectual. Crer envolve conhecimento das coisas. Crer envolve concordância com aquilo que você conhece, né? Então os reformadores chamavam isso de assensus, que é esse assentimento intelectual a respeito daquilo que foi dito sobre Deus, daquilo que foi prometido por Deus, daquilo que foi concluído através dessa história a respeito de Deus e a respeito da salvação. Portanto, a fé salvadora, ela necessariamente implica nessa absolvição de conteúdo, que é o conteúdo das Escrituras. Senão não precisaria de um livro escrito, né, para que nós pudéssemos ler, estudar e aprender. E a outra palavra é fadúcia. E fadúcia tem a ver não com um assentimento intelectual, mas tem a ver com uma confiança pessoal. É algo que é sobrenatural, é algo que faz parte de um sentimento, de algo que envolve as emoções todas da minha vida. Algumas pessoas, elas vão falar hoje em dia que fé é um salto no escuro. Isso é completamente equivocado, porque isso é pegar o lado da fadúcia e tirar o lado do assensus, né? Você tira a mente, tira a razão, tira a lógica, tira tudo, e você fica realmente com um salto no escuro. Você não sabe em quem você está lançando a confiança, não sabe o que esperar, não sabe o que vai acontecer. Tem gente que descreve a fé assim. Obviamente que os reformadores não tinham esse tipo de pensamento a respeito da fé, mas eles entendiam que assensus e fadúcia são duas partes complementares e essenciais da fé salvadora. Tem assentimento intelectual, tem racionalização, tem crença, mas também tem confiança, uma confiança plantada pelo próprio Deus no nosso coração, que é uma confiança indestrutível, né? Um sentimento, uma adoração, uma crença, uma dependência, algo absolutamente sobrenatural, divino, que Deus planta no nosso coração, que faz com que a gente confie naquilo que a parte da nossa cognição aprendeu sobre Deus. Então eu preciso do assensus para conhecer Deus, o que dele se pode conhecer na revelação,
e para compreender as suas promessas e absorver isso. E preciso da fadúcia, que é para eu confiar nisso, né? É o que vai me dar a condição de confiar. Muitas pessoas hoje em dia têm até esse ascensos, conhecem muito sobre Bíblia e conhecem muito sobre a teologia, os atributos de Deus, mas não conseguem confiar nisso. E outras pessoas se negam a conhecer e se lançam como num salto no escuro e dizem que isso é fé. E na realidade o que nós vamos observar na vida de Abraão, antes que essas palavrinhas fossem criadas, antes que esse estudo, fosse aprofundado e estruturado, nós já temos um exemplo dessas duas coisas trabalhando juntas lá atrás em Abraão. E o que Paulo faz para nós aqui no final desse capítulo 4 é mostrar isso, mostrar como que estava ali convicções teológicas na vida de Abraão, junto com essa confiança dada pelo próprio Deus, como uma fé vinda do Senhor para a vida de Abraão, que lhe capacitou a ser esse exemplo de fé e também a receber esta imputação da justiça de Cristo, muitos séculos antes do próprio nascimento do Senhor Jesus, ok? Então o ponto para nós aqui é o seguinte: em quem Abraão cria, como Abraão cria e o que esta fé trouxe para a vida de Abraão. Esses pontos então nós vamos abordar usando o texto que nós temos aqui. Vamos então para a primeira parte. Logo aí de início, no verso 17, nós encerramos o capítulo, a mensagem na semana passada, no final desse parênteses aí, onde estava sendo dito, onde nós falamos sobre também a fé de Abraão e o fato de que ele foi salvo segundo a graça, pela confiança e fé nas promessas de Deus, ele que foi estabelecido lá como pai de uma grande nação, conforme o Senhor havia lhe prometido. E nós encerramos aí. E aí, já a partir desse parênteses, nós vamos aprender quem é o Deus em quem Abraão creu. Ou seja, o que Abraão trazia à consciência nesses atos de fé que são demonstrados na vida dele, o que Abraão carregava na sua alma, no seu coração e na sua mente a respeito de Deus, que o levava a confiar em Deus. Pois bem, se a fé envolve ascensos, qual era então o entendimento que Abraão tinha a respeito de Deus, que lhe dava essa condição de ter a fadúcia, de poder confiar inteiramente, com toda a sua alma, em Deus? E nós vamos ter aí, o apóstolo Paulo cita para nós dois pontos fundamentais que Abraão trazia consigo na sua mente, no seu coração, a respeito do Deus em quem ele acreditava e em quem ele confiava. Ele diz: perante aquele no qual creu, falando a respeito, Abraão creu em Deus. E quem é esse em quem ele creu? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. 2 pontos a respeito da fé de Abraão e 2 pontos importantíssimos e absolutamente poderosos e que definem bem o poder do nosso Deus. Primeiro deles, Abraão cria que Deus vivifica os mortos, que Deus é capaz de trazer à vida aqueles que estão mortos, que Deus é capaz de ressuscitar aqueles que já morreram. E isso é importante que a gente entenda, especialmente porque nós vamos ver isso na vida de Abraão, na vida íntima de Abraão, isso se manifestando. Mas é importante, antes de observar, e depois nós vamos lá em Gênesis 22, antes de olhar para isso, é importante que a gente lembre, na Bíblia, lá no início, que conta a história de Abraão, nós estamos lá em Gênesis, capítulo 20, 21, 22, 17, 12, essa parte aí de Gênesis, nós não vamos encontrar nada antes desse texto que faça referência a uma ressurreição. Nós não temos nenhuma citação bíblica anterior a Abraão de que Deus tenha ressuscitado alguém. Mas Abraão cria em Deus como alguém capaz de ressuscitar mortos, de trazer pessoas mortas à vida. Ou seja, Abraão cria que Deus era absolutamente poderoso, inclusive para conceder vida a quem já estava morto.
Pastor, como é que a gente sabe de onde Paulo tirou esta informação de que Abraão cria naquele que é capaz de vivificar os mortos? Eu quero citar para vocês então alguns textos. O primeiro deles é Gênesis, lá no capítulo 22. Se você lembrar comigo, capítulo 22, Abraão já tinha recebido a promessa de Deus e aos 100 anos de idade ele se tornou pai, recebendo, por herança de Deus, esta bênção, esse milagre do nascimento de Isaac. E aí no capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova. E Deus pede a Abraão o seu filho em sacrifício. E o que Abraão faz? Abraão toma o seu filho e caminha até o Monte Moriá, junto com alguns servos, levando lenha, levando o filho, tudo preparado para oferecer o filho em holocausto, em sacrifício a Deus. E como é que Abraão foi capaz de fazer algo assim? A única explicação, a única justificativa para Abraão ter a condição de fazer isso, é porque ele acreditava que Deus era capaz de devolver a vida ao filho que o próprio Deus tinha pedido em sacrifício. E como é que eu sei que Abraão acreditava nisso? Veja aí Gênesis 22, o verso 5. Veja lá. Eles estavam a caminho, chegou num determinado momento, Abraão se volta para os servos e diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja como ele colocou aí o verbo voltar na segunda pessoa do plural. Pela lógica do que ele estava para fazer, ele deveria ter dito: e voltarei para vocês. Mas ele disse: e logo voltaremos. Porque ele tinha certeza que, apesar de Deus ter colocado-o à prova e ter pedido isso, ele voltaria com seu filho. E é exatamente por causa disso que Hebreus, aí caminha lá para mim, comigo, lá no Novo Testamento, Hebreus, no capítulo 11, quando fala sobre os heróis da fé, nós temos nessa galeria aí a vida de Abraão citada entre os patriarcas. E é interessante que no verso 19 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus está dizendo assim: olha, Abraão, quando posto à prova, volta lá no verso 17, ofereceu Isaac e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E por que ele estava disposto a sacrificar a vida? Porque ele creu que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, quem era o Deus em quem Abraão cria? Quais eram as características do Deus a quem Abraão servia? Abraão tinha convicção que o Deus a quem ele servia era alguém poderoso para dar vida aos mortos, para ressuscitar. E não só isso, deixa eu citar para vocês, o próprio Senhor Jesus, Evangelho de João, dá uma olhadinha lá no Evangelho de João, capítulo 8, versos 56, faz uma referência sobre a fé que Abraão tinha, inclusive a respeito, lá na frente, do Messias, e que estava ali prefigurado na figura da promessa realizada e cumprida na vida do seu filho. Agora, vejam o que Jesus diz. Jesus diz que nisso tudo, Abraão estava dando um testemunho a respeito do que o próprio Cristo iria fazer e do que Deus iria fazer com ele. João capítulo 8, versículo 56. Jesus estava numa discussão com alguns escribas e fariseus, e no meio dessa discussão saiu o assunto de Abraão como o pai maior, e aí ele morreu, e aí Jesus começa a responder. No verso 54 Jesus diz assim: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. E ele vai citar Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ou seja, o que Abraão, pela fé lá atrás, viu?
Pela fé Abraão viu o nascimento do Messias. Pela fé Abraão viu o ressurgimento do Messias. Ele viu. A ideia aqui é que naquele ato de sacrificar Isaque e no ato de Deus livrar Isaque da morte, e em todas essas circunstâncias da vida de Abraão, está claro que o que movia o coração de Abraão era uma fé absoluta, uma fé consistente, uma fé comprovada em um Deus que Abraão cria ser capaz de dar vida aos mortos. E aliás, isso também se manifesta no próprio exemplo da vida de Abraão. Nos próximos versos nós vamos ver que Abraão era alguém que já estava no seu corpo amortecido. A ideia aí é alguém com 100 anos, pode gerar filhos? Humanamente falando, é impossível. E não só ele, mas a sua esposa. E com um agravante, a sua esposa, além de estar com a idade avançada, ela ainda era estéril. Então, quando Abraão faz referência à sua própria condição, e chega um momento lá em Gênesis capítulo 17, vocês vão lembrar, porque nós lemos esses dias e falamos sobre isso, o próprio Abraão chega para Deus e fala assim: eu acho que o meu descendente aí, o meu herdeiro vai ser o Eliezer lá, o Damasceno, né, que é meu mordomo, porque não tem, será que eu não entendi direito o plano do Senhor? Talvez o plano seja esse, né? Mas sempre que afinal de contas, eu sou um homem idoso, como é que um homem como eu vou gerar filhos? Porque na mente de Abraão, ele já era alguém amortecido. E quando Deus vai e faz promessas que ele vai gerar filhos, a ideia é Deus trazendo vida dos mortos, tá? Então veja, Paulo está citando isso para a igreja de Roma e para nós também, para dizer o seguinte: Abraão tinha uma fé consistente que envolvia conhecimento, que envolvia uma crença em Deus e em atributos específicos desse Deus. E um desses atributos é isso, que Deus era capaz de dar vida aos mortos. Um outro atributo também que aparece aí no verso 17 é que, além de dar vida aos mortos, esse Deus em quem Abraão acreditava também chama a existência coisas que não existem. E aí nós podemos lembrar de Gênesis 1. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou as coisas, Deus chamou-as à existência do nada. Agora, o curioso sobre isso é que Gênesis foi escrito por Moisés lá no Êxodo, quando o povo estava caminhando do Egito para a terra prometida. E isso foi há 5 séculos depois de Abraão. Ou seja, Abraão estava 430 anos antes de Moisés escrever essas coisas. Mas antes que Moisés escrevesse essas coisas, Abraão já cria em Deus assim, como alguém que diz: haja luz, e a luz surge. Como alguém que chama coisas que não existem à existência do nada. Então veja, esses 2 grandes pilares da fé de Abraão, eles só podem significar uma coisa: Abraão acreditava num Deus que era capaz de fazer coisas sobrenaturais, coisas que não são humanamente prováveis ou capazes, que humanamente falando são absolutamente impossíveis e improváveis. Então Abraão cria num Deus que faz milagres. E a fé salvadora, ela consiste exatamente nisso. Você pega um ponto, que é um ponto doutrinário, um ponto teológico a respeito de Deus, e você crê nisso de tal maneira que esta crença te leva a uma confiança absoluta num Deus que pode fazer coisas que, humanamente falando, são impossíveis. Isso é milagre. E é impossível considerar que uma fé salvadora, uma fé verdadeira, desconsidere a capacidade de Deus fazer milagres. E nós vivemos, infelizmente, numa era, num tempo assim, Tim Keller chama esse tempo nosso de era do ceticismo, onde as pessoas não acreditam em milagres. Não acreditam. Onde quando um milagre é contado por alguém, quando Deus fez algo extraordinário, as pessoas já olham com um olhar de desconfiança o tempo inteiro. E quando eu falo pessoas aqui, eu estou falando de crentes.
de crentes. Crentes que não oram mais por milagres, e crentes que duvidam dos testemunhos de milagres, e crentes que não acreditam mais num Deus poderoso capaz de fazer milagres. Pois a gente gosta muito de lembrar de Abraão e dizer que Abraão é o pai da fé. E aqui nós estamos sendo chamados à atenção de que essa fé que Abraão tinha, ela consistia na crença firme, na firme convicção de que Deus é um Senhor que vivifica os mortos, é um Deus que traz coisas que não existem à existência. Se você lembrar, vejam bem, dois pontos da história do cristianismo que são duramente atacados nos nossos dias. Primeiro, que Cristo ressuscitou. Porque a ressurreição é o centro da fé cristã. Porque se o sacrifício de Cristo o encerrou lá num túmulo e de lá ele não saiu, qual é a nossa esperança? Portanto, a ressurreição de Cristo é um elemento fundamental na fé cristã, porque Ele mesmo disse que assim como Ele ressurgiu, nós ressurgiremos. Se Ele não ressurgiu, nós não ressurgimos. E hoje existe no mundo um movimento crescente de contestação a respeito da história de Cristo e da ressurreição de Cristo. Aliás, hoje não. Lá no primeiro século, os próprios romanos já trataram de criar uma história de que os discípulos roubaram o corpo e esconderam. Porque este é um pilar da nossa fé, assim como era para Abraão. Abraão creu que Deus era capaz de vivificar os mortos. E nós somos cristãos por quê? Porque nós cremos que Deus ressuscitou o seu Filho. E que assim como ressuscitou o seu Filho, Ele também nos ressuscitará. É pilar da nossa fé. Então, se nós perdermos ou deixarmos que este pilar da nossa fé, esse fundamento da nossa fé, seja atacado e seja retirado. Olha, não fala sobre ressurreição, pastor, porque isso é um assunto que as pessoas contestam. Imagina, então nós não temos mais nenhum assunto para falar. Quer ver o outro ponto? Deus é um Deus que chama as coisas do nada à existência. Qual é o ponto mais atacado dentro das escolas e das universidades a respeito da fé cristã? Que Deus não criou nada porque Deus nem existe. E ensinam para os nossos filhos, esses livros vêm parar dentro da nossa casa, de que o universo surgiu através de uma explosão. E que o ser humano deixou de ser um animal, um macaco, para se tornar um ser humano por causa de um processo evolutivo. Isso é ensinado em todas as escolas. Olha lá, livros de 7ª ou 8ª série, você vai encontrar uma cadeia evolutiva, onde você tem no primeiro estágio um macaco e no último estágio um homem. E por que esse ataque é sistemático e constante? Porque você precisa desconsiderar e você precisa tentar destruir esses dois pontos que são elementares da fé. E que Paulo diz a Abraão lá atrás, antes que Gênesis fosse escrito, Abraão acreditava que Deus ressuscita os mortos e que Ele chama à existência coisas que não existem. Aí você entende a importância da escola dominical para as crianças. Aí você entende a importância da gente ler Gênesis. E a importância da gente ler os Evangelhos. E conhecer não apenas a história da criação, mas conhecer a história da ressurreição. Porque esses são duas colunas da nossa fé em Deus. Eu preciso ter essa confiança, como Abraão tinha, num Deus sobrenatural, num Deus todo-poderoso. Em resumo, a fé de Abraão era a fé depositada num Deus que tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Esse é o ponto. Em segundo lugar, esta fé de Abraão também é apresentada aqui por Paulo como uma fé capaz de vencer os obstáculos, porque existem obstáculos à fé. Existem. E o grande desafio na nossa caminhada por fé são esses obstáculos. Aquilo que tenta de alguma maneira enfraquecer a nossa fé, desconstruir a nossa fé, acabar com a nossa fé. Isso existia na vida de Abraão, claro. É por isso que no verso 18 diz que Abraão, esperando contra a esperança, ou seja, a esperança que ele tinha era constantemente abalada por estatísticas, por fatos, por aquilo que se pode comprovar humanamente falando, e humanamente falando estava comprovado, você não tem condição de ter filhos. Sua mulher é estéril e você já tem 100 anos, e ela está com 85, não tem jeito. E então o texto diz que Paulo fala que Abraão esperava contra a esperança, porque a fé consiste exatamente nisso, em você
crer, apesar dos grandes obstáculos que nós vamos sempre ter que enfrentar em relação à nossa fé. O texto diz, na sequência aí, veja o verso 18 e 19. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Ou seja, lembra lá, capítulo 17, Deus prometeu que ele seria pai de uma numerosa descendência, tirou ele para fora da tenda, fez ele olhar para o céu, mandou ele contar as estrelas, se é que ele podia, e falou, sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. E aí, o texto diz que ele esperava contra a esperança, por quê? Porque ele já era idoso. O verso 19 diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. A palavra amortecido aqui é necrose, ou seja, significa um corpo em decomposição, um corpo morto. A ideia é para ser forte mesmo, não é que Abraão estava morto, mas é que Abraão estava caminhando, ele estava muito mais perto da morte do que do dia do nascimento dele, pela idade dele. Ou seja, ele já começava a ser contado com os mortos. Sabe quando as pessoas começam a dizer a respeito de uma pessoa, o camarada ali já está dobrando o cabo da boa esperança, né? Significa, está mais para lá do que para cá. E é essa a ideia, Paulo está dizendo, olha, Abraão quando já estava mais para lá do que para cá, ele estava esperando contra a esperança, porque quem ia imaginar que um homem naquela idade podia ter filho? Um grande obstáculo para a fé são as estatísticas, são os relatórios, são os estudos, né? São as teses, são as comprovações científicas. É um grande desafio para a fé, porque a fé é um chamado, como lemos lá em Hebreus, a crer naquilo que a gente não vê, mas com convicção a gente espera, porque a fé é isso. Eu creio num Deus que traz vida aos mortos e que traz à existência coisas que não existem. Que estatística que vai dizer que algo não vai acontecer contra um Deus desse, que com uma palavra do seu poder ele cria o universo? Então eu creio. E aí não apenas Abraão, mas você vê aí no final, diz que Sara também avançada na idade, e não apenas avançada na idade, mas com o próprio útero amortecido, pela sua esterilidade e pelos seus dias. Vejam lá, Gênesis 11, versículo de número 30, é doloroso isso, e é duro essa situação que eles enfrentavam. Gênesis 11, verso 30. Saraí era estéril e não tinha filhos. Agora ela é idosa e estéril. Ou seja, a ciência, o pessoal está gostando tanto de falar de ciência nos dias do Covid, né? A ciência diz que ela vai morrer sem filhos. Mas o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência o que não existe, diz para Abraão, ela vai ter filho. E é importante que a nossa fé seja alimentada por textos assim, por versos assim. E eles não estão lá no final da Bíblia somente, mas eles estão desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus mostrando, como mostrou para Abraão, que Ele é capaz de fazer tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que a gente pense ou que a gente peça. A fé não depende de fatores humanos. É isso que significa este verso 18. Abraão esperando contra a esperança. A fé e a esperança que ela produz em nós não depende da ciência, não depende das comprovações da física, não depende das comprovações das estatísticas, não depende de nada que seja humano. Não é assim. A fé e o caminho da fé é o caminho em que eu, crendo em Deus, sabendo sobre Deus, aquilo que a Bíblia me revela dele, crendo piamente nisso, eu caminho mesmo contra aquilo que está humanamente previsto. Eu caminho por fé. Nós já falamos sobre isso, e eu lembro de um sermão que nós pregamos aqui em Hebreus capítulo 11, em que eu expliquei para vocês o que é essa fé. E lá naquela circunstância, sem usar as palavras ascensos e fadúcia, eu disse para vocês que a fé é crer na crença.
É basicamente isso, né? Então, o que é a fé do cristão? Olha, eu tenho uma crença do povo de Deus. A crença do povo de Deus qual é? Deus revelou que Ele é um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus santo. Ele fez promessas. Ele não apenas prometeu, mas Ele fez mortos ressurgirem. Ele fez o seu Filho ressuscitar. Ele criou o universo. E eu tenho todas essas informações da minha crença. O que é fé? É crer nisso. E quando eu creio nisso, então eu estou esperando contra a esperança. Eu creio mesmo que aquilo que eu estou crendo, humanamente falando, seja impossível. Fé é a certeza de coisas que você espera por causa da crença, mesmo que você não as veja. É a firme convicção de que vai acontecer, mesmo que seja humanamente improvável. Isso é fé. E é isso que estava no coração de Abraão. Era assim que ele vivia. Era por essas crenças que ele vivia. E aqui Paulo está dizendo, ele esperava contra a esperança. E tudo isso que Paulo está nos mostrando é para dizer por que então aconteceu a justificação de Abraão, que é pela fé. Primeiro ele mostra qual era essa fé que Abraão tinha, para que a gente saiba se nós também somos como Abraão, temos a mesma fé de Abraão. Esta fé de Abraão era essa fé capaz de vencer os obstáculos. Primeiro porque ele sabia em quem ele estava crendo. Era o Deus que vivifica os mortos. É o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Segundo, porque essa fé dele era a fé que capacitava o esperar contra a esperança. Terceiro, esse texto mostra para nós que esta fé faz de nós vitoriosos. A vitória procedente da fé, é sobre isso que Paulo fala aí, a partir do verso 20. Ele diz, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então nós temos aí, pelo menos 4 itens que ele vai apresentar para nós, a respeito dessa vitória da fé. Primeiro ponto, ele diz é que Abraão não enfraqueceu na fé, muito pelo contrário, a fé que ele tinha lhe fortaleceu. Já no auge da sua velhice, ao invés de parar, ao invés de se trancar, se fechar, a fé que Deus lhe concedeu, lhe fez cada vez mais forte. Aos 80, Deus lhe faz promessa. Aos 85, Deus renova as promessas. Aos 100, Deus cumpre as promessas. E Abraão vai seguindo cada vez mais forte. Porque a fé nos fortalece. Literalmente, a fé nos faz fortes. Não por causa de algo que seja nosso, mas é porque, primeiro, essa fé é um dom de Deus. E segundo, essa fé nos faz crer em Deus, nos faz ver pelos olhos da fé o nosso Deus agindo em cada circunstância, e isso aumenta a nossa força. O contrário também é verdadeiro. Quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para a tempestade, olhamos para a circunstância, o que acontece? Nós ficamos fracos. Aí você pode lembrar o exemplo de Pedro, que viu Jesus no meio da madrugada caminhando sobre o mar da Galileia, e Pedro olhou, é um fantasma, e Jesus falou, não, sou eu. Aí, se é o Senhor mesmo, então fala para eu ir até aí que eu vou. Aí Jesus falou, vem. E ele foi olhando para Jesus e teve a experiência mais extraordinária que nenhum outro homem teve. Ele saiu andando sobre as águas. Mas num determinado momento ele reparou na fúria do vento, nas batidas das águas do mar. E o que aconteceu com ele? Afundou. E aí Jesus teve que ir lá e tomá-lo pela mão. E assim é conosco. E Abraão, enquanto caminhou pela fé, ele foi fortalecido. Agora, isso não significa que em algum momento a gente vá vacilar? Não, porque Abraão vacilou. E é por isso que existe essa explicação entre parênteses aí para você entender. O texto diz aí na sequência, diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Veja, quando ele diz não duvidou por incredulidade, ele está colocando aí um tipo de dúvida especificamente. Significa que se ele não duvidou por incredulidade, aconteceu algum outro tipo de dúvida? Sim, porque senão ele colocaria simplesmente não duvidou. Mas ele diz, não duvidou por incredulidade. Em outras palavras está dizendo,
ele duvidou, mas não por incredulidade. É isso que Paulo está dizendo. E aí a gente precisa entender isso. Veja bem, Deus fez uma promessa a Abraão. Mas Abraão já era velho, sua esposa estéril, e também idosa. E aí chega um belo dia lá que a Sara tem uma brilhante ideia. Fala para Abraão: Abraão, acho que nós estamos entendendo errado. Você vai ser pai de uma numerosa nação, mas eu acho que é com a minha serva. Não deixa de ser minha, ela é minha. E serva aí é sentido de escrava. Mas vai ser através dela. E aí veja, Abraão deixou de crer na promessa de Deus, que a promessa é que ele seria pai de uma numerosa nação. Não, ele não perdeu a promessa, mas ele acabou acreditando em um caminho alternativo, em um atalho. Então veja, é por isso que Paulo diz, ele não duvidou por incredulidade, ou seja, em nenhum momento ele deixou de crer em Deus, mas ele duvidou que de repente fosse aquele caminho ali mesmo, que ele estava achando que era. E aí ele tem essa situação com Agar, que gera um filho, Ismael, que vem a ser um duro golpe, um duro problema, um grande sofrimento para Abraão, para Sara, para Agar e para o próprio Ismael. Mas ele não deixou de crer em Deus. Então, o que Paulo está mostrando para nós é: a fé, ela é vitoriosa sempre, mesmo que em algum momento a gente vacile temporariamente, mesmo que em algum momento a gente tente dar uma forcinha para Deus. Mas a fé não acaba. Você apenas às vezes duvida do caminho. E isso eu não diria normal, mas isso é algo possível na vida de cada um de nós cristãos. Momentos de vacilo na fé. Você não abandona a fé, mas em algum momento você acha que o jeitinho nosso humano é o caminho para Deus fazer as coisas. E não é. Um outro exemplo disso, lá no capítulo 17, quando Abraão, eu citei isso para vocês, Abraão chega para Deus e fala: Senhor, olha, Eliezer, né? Ele que vai ser, já que eu sou idoso, meu descendente não chegou, então é ele que vai herdar tudo, é ele que é o detentor da promessa, é ele que é o meu descendente. E daí Deus diz para Abraão: não, Abraão, você será pai de um filho, daqui a 1 ano você será pai de um filho, e Sara será mãe, porque o filho que eu vou te dar é dela. E aí Abraão riu, e Sara também. Eles riram, os dois olharam para o outro. E aí não pense que eles estavam rindo de Deus, mas talvez Abraão estivesse pensando assim: gente do céu, imagina quando os meus amigos souberem um negócio desse. Vai ser engraçado. Um homem de 100 anos, pai, eles vão rir de mim. E provavelmente ele começou a rir da situação que seria no mínimo inusitada. Como que um casal de idosos, velhinhos, e de repente, ou talvez ele imaginou Sara barriguda. Ele riu, e Sara também riu, tanto que o nome Isaac significa sorriso, né? Significa rir. Deus está dizendo: Abraão, não ri não, que é assim mesmo. É como se Abraão estivesse dizendo para o senhor está de brincadeira. Abraão não foi incrédulo, mas Abraão ficou admirado, em alguns momentos duvidoso, em alguns momentos ele chega a achar que ele precisa dar um jeitinho, mas em nenhum momento ele perde de vista que Deus lhe fez uma promessa, e era para essa promessa que ele estava olhando. Ele apenas não sabia exatamente qual era o caminho. E é natural que na nossa caminhada de fé, algumas vezes a gente pergunte. Não poucas vezes a gente vai orar e vai falar para o Senhor: Senhor, não estou entendendo. O que o Senhor está querendo de mim? Ou às vezes a gente vai falar uma frase assim no meio do dia: Senhor, não é possível. Não é possível, Senhor. Parece que o Senhor esqueceu todo mundo, e agora só lembra de mim, pôs um alvo nas minhas costas. Isso não é apostasia, mas o caminho da fé é um caminho assim, que tem obstáculos, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá condição de vencer, porque o caminho da fé nunca contemplará a incredulidade. O caminho da fé, ele questiona, ele em alguns momentos ele quer mais, ele quer saber mais. Ele às vezes diz: Senhor, olha, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu acho que não está certo, né? Com todo respeito, Senhor, humildemente, acho que não está certo.
Mas nós sabemos que no fundo, Deus sabe o que está fazendo. E a nossa fraqueza, a nossa fragilidade humana muitas vezes nos deixa apavorados. Mas nós temos que lembrar esse exemplo. Abraão, e Paulo descreve, Abraão foi vitorioso. Ele foi vitorioso porque na sua fé ele foi fortalecido. Ele foi vitorioso porque até quando ele duvidou, ele não foi incrédulo. Ele duvidou não da promessa, ele duvidou do meio, do caminho. E aí Deus teve que mostrar qual que era a realidade. Ele disse, Abraão, você vai ser pai e a Sara vai ser mãe, e é de vocês dois mesmo na velhice. Terceiro, Abraão pela fé, ele se fortaleceu, olhando para o Senhor, mas não apenas olhando, dando glórias a Deus. Ou seja, no meio da tormenta, no meio da situação, no meio do problema, ele adorava a Deus. Ele adorava a Deus esperando, ele adorava a Deus, ele dava glórias a Deus, porque nada do que ele estava fazendo era dele mesmo. Nem ser pai com 100 anos era resultado de alguma coisa dele, é a obra de Deus. E é assim que a vitória da fé se configura na nossa vida. É quando nós entendemos que o que aconteceu não foi mérito nosso, mas foi de Deus. É vitória da fé. Porque na hora de receber os louros, eu digo, os louros não são para mim. A glória não é minha, a glória é de Deus. Porque se chegamos até aqui, chegamos porque Deus nos trouxe. Pela fé nós chegamos, não foi por nós mesmos, mas foi pela fé. Abraão acreditava plenamente no poder de Deus, veja, para cumprir aquilo que ele prometera, verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Abraão tinha convicção de uma coisa: Deus fez promessa, as promessas do Senhor se cumprem absolutamente, não há dúvida sobre isso, que Deus cumpre aquilo que ele promete. E nós precisamos ter essa confiança, essa certeza. Muito bem, então vamos para o fechamento, para a conclusão. O que se conclui de tudo isso? Então, aí veja, verso 22. Pelo que isso, ou seja, essa fé que é um dom de Deus, que estava no coração de Abraão, isso lhe foi também imputado para justiça. É a mesma maneira como Paulo começou o capítulo 4, ele está chegando no final e está dizendo assim, olha, Abraão foi justificado não por obras, não pelo sinal da circuncisão, nem pelo cumprimento da lei, mas ele foi justificado pela fé que ele depositou em Deus, porque essa fé é um dom de Deus, porque essa fé significa que tudo no que diz respeito à minha vida e o meu futuro estão condicionados a Deus. É Deus que decide, é Deus que me livra, é Deus que me salva, é Deus que me guarda, é Deus que me perdoa, é Deus que paga a minha dívida, é Deus que me leva para a glória, é Deus. E Abraão então diz, e Paulo então diz a respeito de Abraão, Abraão foi justificado porque ele creu em Deus. Mas foi só Abraão que foi justificado porque ele creu em Deus? E aí Paulo vai concluir, veja lá, versos 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, ou seja, isso foi levado em conta e lhe foi imputado por justiça, essa fé, esse crer. Mas olha, quando a Bíblia diz isso, ela está falando só de Abraão propriamente dito? Não, está falando de todos aqueles que têm a fé como Abraão tem. É o que ele vai dizer agora, a partir do verso 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, a gente pode dar aquela respirada aí do capítulo 4 inteiro. Paulo está dizendo, da mesma maneira como esta justiça entrou na conta de Abraão porque ele creu, a respeito de nós também, quando nós cremos em Deus, como Abraão creu, essa obra de Cristo Jesus, ela é lançada na nossa conta para a nossa justificação. Porque afinal de contas, o que Deus fez, Deus ressuscitou o seu Filho de entre os mortos para a nossa justificação. Ou seja, Cristo se entregou para pagar a nossa dívida e Cristo ressuscitou para nos justificar, porque a justiça dele se torna a minha justiça. Então, em resumo, quem são os descendentes de Abraão? Quem é o povo de Deus? Aqueles que creem como Abraão creu em Deus.
e confiam na obra de Deus, na obra salvadora que o Senhor realizou através do seu Filho Jesus Cristo, que se entregou para a nossa salvação, para a nossa redenção. E aí, para ficar ainda um pouco mais claro o sentido do que Paulo está dizendo aqui, especialmente nesses dois versos 24 e 25, Paulo ele está mostrando para nós que havia uma dívida que eu não tinha como pagar e que Cristo pagou. Mas tem um ponto especial nessa coisa toda que precisa ser entendido. Essa dívida não era uma dívida ocasional, não era uma dívida sem importância, e não era uma dívida a respeito da qual Deus era obrigado a receber um pagamento. E é aí que nós vamos entender a graça envolvida nesse processo. E para explicar isso eu quero usar uma história que eu acredito que ajuda muito bem a esclarecer, embora seja uma história tão de menor importância, mas eu acredito que o sentido fica claro para a gente através disso. É uma história que o pastor R.C. Sproul usava para mostrar esse aspecto deste pagamento que Cristo fez. Imagine que você está numa sorveteria, nós temos aqui a Rorato aqui do lado, imagine você está lá numa tarde tomando um sorvete, de repente entra um gurizinho correndo e chega para a atendente e fala assim: olha, eu quero 2 bolas de sorvete na casquinha. E a moça vai, coloca as 2 bolas de sorvete, e ele escolhe o sabor, e ela dá aquele sorvete, ele pega na mão, já dá aquela lambida, e aí ele pergunta: quanto que é? E a moça fala: são 4, aliás, acho que 5 reais. E aí dá aquele frio no menino, que ele fica até sem palavras. A mãe tinha dado apenas 2 reais. E agora ele descobriu que ele já lambeu o sorvete, e ele não tem dinheiro para pagar. E o menino começa a chorar e fala: minha mãe só me deu 2 reais, o que eu faço agora? E a moça diz: mas o sorvete custa 5. Mas daí você está ali do lado assistindo aquela cena e fala assim: moça, espera só um pouquinho, eu vou pagar a parte dele, porque é uma criança, né? Pode deixar que eu pago. Ou seja, existe algum motivo para essa moça não receber o seu pagamento? É apenas uma dívida, é apenas uma conta a ser paga, pouco importa de onde está vindo o pagamento. E receber o pagamento por outra pessoa não desmerece nada, porque não houve um atentado, não houve nada que ferisse ali algum princípio moral, algum princípio de justiça. Simplesmente uma outra pessoa pode pagar, não teria problema, a própria mãe poderia vir ali e pagar, mas você decide pagar, ok. Agora imagine uma outra história. Imagine que enquanto a atendente está servindo você, entra um moleque correndo, pega uma casquinha e abre a porta da geladeira e enfia a mão lá dentro e rapa um monte de sorvete, põe ali e sai correndo, rouba o sorvete. E aí quando isso acontece, a moça sai na porta: pega o moleque aí, ó, roubou o sorvete e tal. E tem um policial do outro lado da rua. O policial pega o menino, volta com ele na sorveteria e fala: o que aconteceu? E olha, ele veio aqui, invadiu, meteu a mão no sorvete, roubou o sorvete. E você está lá sentado. E aí você vê aquela cena e fala: gente, vamos esquecer isso daí. Quanto que foi o sorvete dele? Eu quero pagar. O guarda vai olhar para a atendente e vai dizer assim para ela: você aceita que ele pague? Que aconteceu um crime. Você pode aceitar ou não. Se você não aceitar, nós vamos ter que chamar os pais dele, nós vamos para a delegacia a registrar um boletim de ocorrência, porque foi um crime o que aconteceu aqui. Então, você pode ou não aceitar o pagamento que esse senhor está disposto a fazer. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? Quando não há crime, não há problema que uma outra pessoa pague, e você não tem por que não aceitar o pagamento. Mas quando acontece uma transgressão da lei, você não é obrigado a aceitar um pagamento que não seja feito pela própria pessoa. Aí vamos trazer isso daqui para cá de novo. Veja, nós cometemos constantemente crimes contra Deus, porque nós transgredimos a lei que Ele nos deu. E aí Cristo oferece um pagamento. Deus é obrigado a aceitar esse pagamento? Deus não poderia simplesmente dizer o seguinte: não, mesmo que meu filho queira pagar, mas eu quero que você pague.
Mas Deus é tão gracioso, porque alguém vai dizer assim: olha, Deus foi gracioso, Ele mandou o seu Filho para pagar a dívida que era nossa. Mas não foi apenas tudo isso, mas o próprio Deus aceitou um pagamento diferente do que deveria acontecer, que era a justiça que deveria ter sido cobrada de cada um de nós por causa da nossa transgressão da lei. Então é graça sobre graça. Então quando Paulo está apresentando todo esse contexto para nós, da culpa do homem, do Deus justo, que justifica pecadores através do seu Filho, e isso só pode ser alcançado, essa salvação pela fé, ele está mostrando, veja como Deus trabalha pela sua, pela minha, pela nossa salvação. Ele aceita um pagamento que não seja feito por nós mesmos. Ele oferece o Filho dele para esse pagamento. E Ele manda o Espírito dele, coloca o Espírito dele dentro de nós, para que a gente acredite no Filho dele, e acredite no pagamento que foi feito. É ou não é um Deus cheio de graça e de bondade? E é ou não é uma obra magnífica? E esse Deus merece ou não merece toda a nossa devoção e adoração, não apenas nessa vida, mas por todos os séculos e por toda a eternidade. Paulo nos mostra, nós somos justificados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E essa justificação só pode ser acessada mediante a fé. Eu termino perguntando: em quem você crê? Quem é o Deus em quem você crê? E eu quero fazer uma sugestão prática. Antigamente a gente decorava algumas perguntas do catecismo, do breve catecismo, e entre elas estava lá a pergunta: quem é Deus? E a gente decorava essa pergunta. Ou uma outra geração de cristãos decorava o credo apostólico, que diz quem é o nosso Deus. Se você não quer decorar nenhuma dessas coisas, ou se você já leu, mas pensa em algo que seja mais pessoal seu, eu sugiro, escreva um pouco a respeito do seu Deus, com base naquilo que Ele revela nas Escrituras. Quem é o meu Deus? O Deus em quem eu creio. É o Deus que vivifica mortos. É o Deus que criou o universo. É o Deus que sustenta o universo. É o Deus que sustenta a vida de cada ser vivo que existe nesse universo. É o Deus que tem a história em suas mãos. É o Deus que contou todos os nossos dias, esquadrinhou os nossos pensamentos, conhece as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca. É o Deus de quem ninguém pode fugir. Não adianta você acordar cedo e fugir, não adianta você ir para o alto do mar, não adianta você se esconder no mais profundo abismo. Ele está lá, é um Deus sempre presente. Escreva sobre o seu Deus. Isso aviva a nossa fé. Leia, segunda, leia as promessas de Deus. Nós precisamos ler as promessas, nós paramos disso. Nós esquecemos as promessas e nós precisamos ler as promessas de Deus, para a gente lembrar o que este Deus nos prometeu. Era assim a vida de Abraão. Abraão caminhou e peregrinou numa terra estranha em busca da terra que Deus lhe prometeu. Abraão viveu mesmo na velhice esperando o filho que Deus lhe prometeu. Ou seja, Abraão vivia perseguindo as promessas, e o autor da carta aos Hebreus diz que Abraão contemplou as promessas de longe, morreu olhando para as promessas, sabendo que Deus no tempo certo as cumpriria. A fé é uma firme convicção. Então, a não ser que você tenha essa palavra convicção como a principal característica da sua fé, eu sugiro que você busque a Deus, conheça mais a Deus, ore, confie, busque a fadúcia, se você tem conhecimento, mas ainda não confia com a sua alma. E se você confia com a sua alma, mas a sua fé parece-se muito mais como um salto no escuro, então procure o ascensos, conheça a verdade de Deus, conheça a crença, conheça a palavra de Deus, para que você possa ver essa fé robusta e forte, como era a fé de Abraão. Se você vacilou, não desista. Lembre-se que Abraão também vacilou, Abraão também duvidou, mas nunca foi incrédulo, nunca deixou de acreditar em Deus, porque a fé é a ferramenta, é o veículo
através do qual nós alcançamos todas estas bênçãos de Deus. E eu não posso de maneira alguma deixar de nutrir a fé, de buscar o fortalecimento da fé e de viver pela fé. Não existe cristianismo sem fé, não existe salvação sem fé, não existe relacionamento com Deus sem fé, porque todas essas coisas necessitam da fé.